Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que, inclusive, já havia passado aqui pelo canal e vamos atualizar as informações dessa empresa, visto ter saído o balanço do dia 31 de dezembro de 2022. Estamos atendendo aqui aos nossos inscritos e quem solicitou essa empresa foi o meu amigo Leonardo Costa Grande. Leonardo, um prazer ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, uma honra poder lhe atender. Também quem sugeriu essa empresa foi meu amigo Rodrigo Araújo. Ô Rodrigo, que bom ter você com a gente aqui. Também seja muito bem-vindo. Um prazer enorme aí poder ter vocês junto conosco aqui, construindo o canal Silas Degraf. Mas caso você também queira participar, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda também a sua sugestão. Aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Lembrando que conhecimentos também estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, com os nossos cursos de análise e balanço e também o curso de Valuation. E o curso de Valuation, além de estar lá na plataforma Hotmart, ele vai ser realizado online no dia 26 de abril, uma quarta-feira, das 19 até as 22 horas. Vamos realizar aqui um curso online, presencial, porém à distância, permitindo aqui toda a interatividade. São 3 horinhas de curso, onde a gente vai repassar para vocês todas as ferramentas e como que fazemos um processo de avaliação de uma empresa e, consequentemente, de uma ação. E para você poder participar é fácil. Aqui no WhatsApp você me manda mensagem que eu te passo aí todas as informações para que você possa fazer sua inscrição e estar junto conosco no dia 26 de abril. E o custo apenas R$40. Apenas R$40 e nós vamos estar aqui 3 horinhas juntos aqui construindo e repartindo conhecimentos. Mas a empresa sugerida lá pelo Leonardo e pelo Rodrigo, naturalmente que vem também passando por dificuldades aí, porque é uma empresa do setor educacional. Estamos falando aqui da Cogna S.A. A Cogna S.A. é dentro de todo esse setor educacional aqui no Brasil, que vem passando por fortes turbulências desde um pouquinho antes ali até da pandemia, e com a pandemia tudo isso aí se agravou, né? E aí nós ficamos aqui justamente acompanhando os números para ver a hora que vai dar a inflexão e que a coisa vai começar a melhorar. Mas só para você entender o que é a Cogna é uma empresa que surge lá em 1966, através de um conjunto ali, de uma equipe de professores que criam o curso Pitágoras, né? E esse curso Pitágoras ali, que era um curso voltado mais para vestibular, aí na sequência ele se transforma também no colégio. E a partir desse momento, que é o Colégio Pitágoras, que ele vai crescendo em Minas Gerais, até que chega no ano de 2000, aí eles criam também, além do Colégio Pitágoras, a Faculdade Pitágoras. E a partir desse momento, então, agora como faculdade, e havia uma demanda muito grande nesse começo dos anos 2000, justamente das pessoas terem um curso superior, terem uma formação superior, já que o mercado vinha exigindo toda essa qualificação. E aí começou então uma série de aberturas de faculdades, e uma das faculdades que surgiu foi a Faculdade Pitágoras, que daí no ano de 2007 faz o IPO, se transforma numa SA de capital aberto, e a partir desse momento, com a entrada de recursos e ainda mais com a entrada de um fundo de investimentos também dentro da Pitágoras, aí eles trocam o nome para Kroton Educacional. E a partir desse momento começa uma série de aquisições pelo Brasil inteiro, vai comprando faculdades no Brasil inteiro. A IUNE Educacional, Unic, Unime, a Fama, também daí na sequência compra a Unopar e aí vai evoluindo. E uma das figuras marcantes nesse processo todo de crescimento, principalmente a partir de 2011, foi o Rodrigo Galindo, que encabeçou todo esse processo de expansão da Kroton. Em 2012, eles também adquiriram uma outra universidade, a UniaSelv, só que depois, na sequência, tiveram que se desfazer dela até para poder fazer outras aquisições, como foi o caso da fusão com a Anhanguera no ano de 2013. No ano de 2018, adquire também a Somos, que é uma plataforma de educação básica, e chega no ano de 2019, daí muda o nome de Kroton Educacional para Cogna. E aí a Cogna passa a ser a holding de todas essas faculdades e todas as instituições de ensino que foram criadas. Hoje a Cogna tem aproximadamente 960 mil alunos, né, matriculados nos seus cursos, 176 unidades próprias,
e trabalha também com ensino à distância, com aproximadamente 1.410 polos de atendimento aos ensinos à distância. E também, na sequência, adquiriu a Vasta, que é um processo de tecnologia desenvolvido voltado para o ensino superior, e, enfim, vem investindo. Porém, justamente com a pandemia, acabou sofrendo os impactos ali, como a gente vai ver nos balanços. Para tanto, eu trouxe aqui os balanços de 2019, aliás, trouxe uma série maior, 2018, 2019, 2020, 21 e 22. São 5 anos onde a gente vai ver tudo que vem acontecendo com a Cogna ao longo desse período. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cogna S.A. e, como falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica maior, 2018, 2019, 20, 21 e 22, até para podermos entender o que era a Cogna antes da pandemia e a Cogna durante a pandemia e agora também depois da pandemia, para, enfim, poder ter uma ideia melhor do que vem acontecendo com a empresa. Então, só para podermos entender, lá em 2018, a Cogna era uma empresa de 31 bilhões de reais. Esses 31 bilhões de reais fruto naturalmente de todo um patrimônio que foi sendo construído através de diversas aquisições. E essas aquisições, então, grande parte delas é registrada aqui, ó, no intangível, no ágio existente na aquisição de todas essas instituições. Então, vejam que o intangível da Cogna lá em 2018 já era de 20 bilhões de reais, mais de 65% de representatividade. Então, todo o processo de aquisições. E aqui em cima nós temos o capital de giro, 5 bilhões 580, onde a Cogna fecha lá em 2018 com 2 bilhões e meio em dinheiro, 1 bilhão 940 em contas a receber, e os estoques 387 milhões, que os estoques são tanto para uso e consumo e também de material didático posto à venda. Em 2019, a Cogna aumenta o seu tamanho, vai para 34 bilhões de reais, e aí a gente observa que aqui no imobilizado eles vão investindo também na estrutura de funcionamento de todo o grupo. E aqui o capital de giro ele diminui um pouquinho, fecha em 4.478, diminui o volume de dinheiro em caixa para 825 milhões e aumenta o contas a receber para 2 bilhões 586. Isso lá no ano de 2019. Em 2020, aí sim, nós temos agora o ano da pandemia. Com o ano da pandemia, o total do ativo, o patrimônio do Grupo Cogna, fecha em 30 bilhões de reais. E desses 30 bilhões de reais, nós observamos aqui que a empresa começa a diminuir também o seu intangível, através até de se desfazendo, né, de determinadas atividades que não estavam gerando resultados para a empresa. E o capital de giro aqui ele é reforçado, ele vai para 9 bilhões 272 e daqui a pouquinho a gente vai ver lá no passivo que a empresa busca financiamentos, né, para reforçar o seu caixa dentro de uma incerteza do que poderia acontecer lá no ano de 2020, bem no ano da pandemia. Então, com isso, o caixa pula para 4 bilhões e 100 e o contas a receber aqui acaba diminuindo para 1.876. Em 2021, a Cogna diminui um pouco mais seu tamanho, 28 bilhões 512, e essa diminuição se dá justamente aqui no capital de giro, que de 9.200 cai para 6 bilhões e 900. O volume de dinheiro em caixa praticamente permanece estável em 4 bilhões e aumenta aqui o contas a receber para 2 bilhões e 25 milhões de reais. Em 2022, o que causou até essa queda aqui do ativo circulante, só para explicar, é que no ano anterior eles tinham lançado aqui em outros créditos justamente os itens de ativo que foram postos à venda e que no ano de 2021 acabaram sendo vendidos, então por isso que diminuiu até o capital de giro. Em 2022, fecha agora com 26 bilhões de ativo total e o capital de giro cai para 5 bilhões e 59 milhões de reais. Diminui o volume de dinheiro em caixa, vai para 2 bilhões e 128 e aqui praticamente estável o quanto se receber em 2 bilhões e 11. Então a Cogna que vinha aqui com 31, 34, vem a pandemia 30, 28, 26, então vejo que a empresa vem se reestruturando e se encolhendo até para poder voltar a crescer. Olhando agora a parte do endividamento, que é visto aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, é o total do endividamento. A Cogna tinha lá em 2018 uma dívida de 14 bilhões de reais,
equivalente a 45,3% de tudo que ela tinha. No ano de 2019, a dívida pula para 18 bilhões de reais, com 53,6% de representatividade. Lembrando que grande parte da dívida sempre aqui no longo prazo. Chegando no ano de 2020, aí veio o ano da pandemia e com isso o endividamento ele também diminuiu, caiu para 16.498. Então, apesar da queda do endividamento em valor nominal, o peso da dívida permaneceu o mesmo, 53%. E é nesse ano aqui que a empresa pega aqui empréstimos e financiamentos de curto prazo para poder reforçar o seu caixa, para poder passar aquele período da pandemia. Chegando no ano de 2021, a dívida recua para 14 bilhões 742, 51,7%, e agora esse ano de 2022, a dívida recua para 13 bilhões 155, 49,8%. Então, dentro daquele processo que a Cogna vinha de expansão e de crescimento até antes da pandemia, então vejo que também vinha aqui buscando financiamentos de longo prazo, aqui aumentando seu endividamento para crescer. E a partir da pandemia, a empresa começa todo o processo de redução do seu endividamento. Então, assim como a empresa vem reduzindo o seu ativo, o seu patrimônio, então ela também vem usando essa redução de ativo para reduzir o endividamento. E os resultados produzidos pela Cogna, também analisando aqui os últimos 5 anos, começando aqui por 2018, 6 bilhões era o faturamento em 2018, 7 bilhões o faturamento em 2019. Vem a pandemia, o faturamento cai para 5 bilhões 269. Em 2021, 4 bilhões 778, apesar de estar saindo ali da pandemia, o faturamento ainda acumula ali mais uma queda. E chega agora em 2022, aí ele começa uma recuperação muito tímida ainda, 5 bilhões e 92 milhões de reais. Então vejam que a Cogna ainda está longe de viver os seus melhores momentos, como era o caso lá de 2019, 7 bilhões de faturamento e esse ano apenas 5 bilhões. Então ainda não chegou o momento da Cogna começar a se recuperar plenamente. Então, em termos de faturamento, fecha 2022 com 5 bilhões. Mas, mais importante do que faturamento, como eu sempre digo, é essa linha de baixo aqui. Nessa linha de baixo, o que nós temos? Um lucro lá em 2018, um lucro de 1 bilhão e 300. Em 2019, mesmo com esse crescimento de faturamento, o lucro foi de apenas 242 milhões. Em 2020, com a pandemia, aí o que acontece? Dispara aqui as despesas operacionais da Cogna, temos também aqui um prejuízo das operações descontinuadas, que são itens que a empresa colocou à venda, o CID6, e aí fez com que a empresa fechasse com esse prejuízo bilionário, 5 bilhões e 800 lá em 2020. Passado 2020, ano da pandemia, em 2021, aí o prejuízo ele diminui, 512 milhões. Então a empresa ainda não consegue voltar a dar lucro. E agora em 2022, mais um prejuízo de 540 milhões de reais. Para entender, né, o que causou esse prejuízo aqui, quando nós comparamos aqui os últimos exercícios, vemos que a questão de custo, ela era de 37, 40, 37, 39, praticamente 40 e 36,6%. A empresa vem mantendo um equilíbrio na sua parte de custos. A parte de despesas, que era de 42, 45, na pandemia ele acaba fugindo do controle aqui, vai para 124, aí ele volta aqui para 58, 57. Então, as despesas da operação, as despesas de funcionamento do Cogna, ainda estão acima do que elas eram, 45 e 42. Hoje trabalha na faixa de 58 e 57. E o outro problema da Cogna, que justamente até ela vem reduzindo o seu endividamento, é justamente isso aqui, o resultado financeiro, que ele era positivo lá em 2018 e a partir de 2019, aí ela passa a ter um resultado financeiro negativo. E o que é esse resultado financeiro? Se você tem um endividamento alto, você vai ter um custo dessa dívida. E esse custo dessa dívida é lançado aqui como despesa financeira. Então, só a despesa financeira em 2022, ele equivale a 17,6% do faturamento da Cogna. Mas aproveito e trago para vocês aqui, já que nós vimos aqui como que está a situação da empresa, eu trago os indicadores relacionados às ações, para a gente ver de perto como que está os indicadores relacionados às ações. Então, nesse quadro aqui, nós temos ali, quanto que vale uma ação da Cogna?
R$ 7,06, com base no patrimônio. Porém, hoje, para você comprar uma ação da Cogna, você vai pagar R$ 1,78. Então, repare que você vai pagar um valor muito mais baixo do que ela efetivamente vale. Tanto é que o PVP, preço por valor patrimonial, é de 0,25, mostrando que há um deságio na venda das ações da Cogna de 75%. O lucro por ação está ali negativo, 29 centavos. Negativo, então, quer dizer, um prejuízo por ação, visto que a empresa continua dando prejuízo, e a rentabilidade da ação também é negativa em 16,29%, em função do prejuízo. Não tem como se falar em dividendos enquanto a empresa está apresentando prejuízos. E a relação preço e lucro não existe, visto o retorno só tem se ocorrer o lucro. Como não está tendo lucro na Cogna, não tem como se calcular tempo de retorno. Free float, 74,71% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along da Cogna é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Aproveito e trago para vocês também esse quadro aqui com um gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Cogna nos últimos 5 anos. Então vejo que o comecinho do quadro lá, do gráfico, ele começa com a cotação lá em cima, na faixa de R$ 14,24, isso lá em 2018. E durante 2018, ela cai ali um pouquinho, passa a trabalhar ali na faixa de R$ 11, R$ 10, durante todo o ano de 2018, entra 2019 também, né, nesse mesmo patamar, entre R$ 9 e R$ 11. Tem ali um período de elevação, onde chega a bater R$ 13, mas ele volta ali para a sua faixa de R$ 10, R$ 11. Chegando na pandemia, você vai ver bem no meio do quadro aquela queda ali, ó. Quando ele cai ali, é justamente o efeito da pandemia. E na pandemia, as ações aí atingiram o seu menor valor naquele momento, em R$ 3,72. A partir dali começa uma recuperação, porém a recuperação ela durou pouco, ela chegou até R$ 9,00 ali na metade de 2020, e desde então você vai vendo ali toda uma sequência de pequenas quedas. Entra 2021, vai caindo até chegando em 2022. Em 2022 ensaia ali uma certa estabilidade. Quando vai chegando perto de 2023, aí continua todo o processo de queda, culminando com a cotação agora de R$ 1,78 no último dia 6 de abril, quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Cogna tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Cogna SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Cogna SA, e agora você já viu aí como que está a situação da Cogna, né, aqui dentro do setor educacional. E o setor educacional é uma das coisas que preocupa bastante no Brasil, até porque a educação é a base de tudo. A educação ela é a base para o desenvolvimento de uma nação, tá? E aí quando a gente vê que o setor educacional não vem bem, isso aí acaba sendo preocupante. Acaba sendo preocupante porque a gente vê que diminuindo a demanda, né, diminuindo a quantidade de pessoas fazendo o curso superior, nós estamos comprometendo o nosso futuro justamente nessa formação de uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais capacitada para exercer funções dentro de um processo de crescimento econômico. E aí quando a gente vê que o setor educacional não vai bem é porque não está tendo essa demanda. E se não está tendo essa demanda, a gente não vai ter mão de obra qualificada lá na frente. Então é bastante preocupante que o setor educacional esteja nessa situação. Então esperamos aí que justamente a educação volte a ser um dos pilares aqui do Brasil, uma das prioridades aqui dentro do Brasil, para que a gente possa, através da educação, achar o nosso caminho de desenvolvimento. E ao achar o caminho do desenvolvimento, é o caminho que vai gerar empregos, e vai gerar renda, e vai gerar oportunidades. E então, ficamos aqui na torcida aí para a recuperação da Cogna, que ela volte a ter lucros, que ela volte a ter resultados positivos, não só a Cogna, como todas as instituições de ensino de uma forma geral. E aí, para você que é investidor ou investidora na Bolsa, também a gente chega aqui na torcida, justamente porque se você investe, mais do que merecido o retorno do seu investimento. E através desse investimento é que você vai ter o seu patrimônio para também, lá no futuro, ter uma vida mais digna e
e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.